السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. इन आयत का ये तर्जुमा है. Huzur disse, a tradução desses versículos é: Allah e os seus anjos mandam bençãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ó vós que credes, enviai vós também respeitosamente bençãos e paz para ele. Sem dúvida, Allah há amaldiçoado nesse mundo e no futuro aqueles que afligem Allah e o seu mensageiro, e ele há preparado um castigo humilhante para eles. Hoje em dia, uma intensa onda de indignação e angústia está a varrer o mundo muçulmano, atingindo os países islâmicos e também os muçulmanos que vivem em outros países, devido a um ato extremamente bruto, ofensivo e grotesco perpetrado por elementos anti-islâmicos. A expressão de tristeza e raiva dos muçulmanos, sem dúvida, justifica-se. O muçulmano, tendo ou não consciência da verdadeira posição do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, está certamente preparado para oferecer a sua vida e ser sacrificado pelo respeito e pela honra do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Os opositores do Islão produziram um filme extremamente detestável e ofensivo sobre o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, em que eles o retrataram da maneira mais bruta e ofensiva possível. Sendo assim, a indignação e raiva de todos os muçulmanos é simplesmente natural. O sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o Muhsin-e Insaniyat, benfeitor da humanidade, e Rahmatul lil Alamin, misericórdia para todas as criaturas, e o amado de Deus, quem ficava acordado toda a noite em profunda angústia para salvar a humanidade da ruína. Ele expressava essa tristeza e agonia para aliviar a dor da humanidade de tal forma
que o Deus dos céus, dirigindo-se ao sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: Tu irás devastar-te por essas pessoas, na agonia de elas não reconhecerem o seu Criador. O vulgar e calunioso filme contra o benfeitor da humanidade, sem dúvida, iria fazer os corações dos muçulmanos sangrarem e, sem dúvida, foi isso o que aconteceu. Mais do que quaisquer outros, os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya estão feridos, pois nós somos os seguidores do verdadeiro ardente e devoto do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, do Messias prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, quem proporciona-nos a percepção da exaltada posição do profeta mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dessa forma, estamos partidos com esse ato grosseiro. Os nossos corações ficaram rasgados. Nós prostramo-nos diante de Deus, o Exaltado, e oramos que Ele se vingue desses malfeitores, que eles se tornem um sinal de advertência, que permaneça como uma lição até o Qiyamah, fim dos tempos. O imam dessa época proporciona-nos a percepção em relação ao verdadeiro amor e devoção com o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, explicitando que podemos reconciliar-nos com serpentes e bestas selvagens, mas não podemos, contudo, harmonizar-nos com aqueles que teimosamente insistem em insultar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosso mestre e guia, o selo de todos os profetas. O Messias prometido alaihi salam escreveu: Os muçulmanos são o povo que dá a sua vida pela honra do seu sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles preferem morrer do que tolerar o insulto de fazer as pazes de coração e serem amigos daqueles cujo trabalho é, dia e noite, usar linguagem obscena contra o seu sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e citar o nome dele de forma extremamente insultuosa em jornais, livros e revistas e lembrá-lo com palavras extremamente sujas. Ele diz que lembrem-se que esse tipo de pessoas não anseiam o bem nem mesmo de suas próprias nações, pois eles colocam espinhos em seus caminhos. Eu verdadeiramente digo que é possível conciliarmos-nos com cobras da selva e com bestas do deserto, mas não podemos conciliar-nos com as pessoas que não param de tentar insultar e desonrar os santos profetas de Deus. Eles pensam que o triunfo está no uso de linguagem abusiva e obscena, mas todo o triunfo vem do céu. Ele diz adiante: as pessoas de linguagem pura conquistam os corações através da benção da pureza de suas falas, mas as pessoas de natureza perversa não têm outra habilidade senão criar discórdia, conflitos e desordem no país. Disse: a experiência também mostra que o fim dessas pessoas não é bom. O senso de honra, consideração e acatamento de Deus finalmente entra em ação para as suas pessoas queridas. Na era atual, além de jornais e folhetos, outros tipos de mídia também estão a ser usados para tal vulgaridade. Assim, essas pessoas que teimosamente persistem em sua transgressão e na tentativa de lutar contra Deus serão tomadas por sua ira, inshallah, pois elas continuam a passar dos limites. Em 2006, quando algumas pessoas más na Dinamarca desenharam caricaturas vulgares do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, eu chamei a atenção da comunidade Ahmadiyya para dar uma resposta adequada. Eu também disse que tais vis pessoas também existiram antes e que elas não iriam parar ali. Os protestos dos muçulmanos não teriam impacto e aquelas pessoas continuariam a agir de tal maneira. Assim, observamos que as suas atitudes tornaram-se ainda mais vulgares e injustas do que antes. Desde então, seu comportamento em relação a essa questão continuamente piorou.
Essa é sua queda e sua derrota para o Islã, que os está a obrigar a serem ofensivos e insultuosos em nome da liberdade de consciência. Como o Messias prometido, alaihi salam, disse: lembrem-se que essas pessoas não são bem desejadoras nem mesmo de suas próprias nações. Um dia, sua abordagem errônea irá desdobrar-se sobre eles mesmos. As vulgaridades e obscenidades que eles perpetram hoje irão, de fato, machucar suas próprias nações. Sendo assim, tais pessoas são injustas e egoístas e não estão interessadas em nada mais que cumprir os seus próprios desejos. Atualmente, em nome da liberdade de expressão, políticos e outros, ambos abertamente em alguns lugares e indiretamente, na maioria das vezes, estão a falar em favor deles. Ocasionalmente, alguns falam em favor dos muçulmanos também. Lembrem-se, no entanto, que, agora, esse mundo tornou-se uma aldeia global. Dessa forma, essas questões podem destruir a paz desses países se a maldade não for abertamente declarada como maldade e, isso é, além da ira de Deus que cairá sobre os mesmos. Lembrem-se do dito do imam da época, que todas as vitórias vêm dos céus. E já foi decretado nos céus que esse mensageiro que vocês estão a tentar insultar prevalecerá sobre o mundo. Como o Messias prometido, alaihi salam, disse: ele prevalecerá através da conquista dos corações, pois discursos puros têm impacto. Discursos puros não necessitam que medidas extremistas sejam tomadas e nem requerem que vulgaridade seja respondida com vulgaridade. O comportamento mesquinho e o uso de linguagem chula foram instigados por essas pessoas e, se Deus quiser, chegarão rapidamente ao fim e Deus também lidará com esses transgressores na outra vida. Nos versículos do Sagrado Alcorão que eu recitei, Deus, o Todo-Poderoso, também chamou a atenção dos crentes para as suas responsabilidades, que é dever deles mandar durud e salam, saudações e paz para o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. As vulgaridades, malícias e ironias não afetam nem um pouco a honra e a dignidade do profeta sallallahu alaihi wasallam em qualquer esfera. Ele é um profeta tão grandioso sobre quem até Deus e os seus anjos mandam durud. Portanto, é dever dos crentes constantemente ocupar-se em mandar durud sobre o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o inimigo excede em atos vulgares, os crentes devem invocar durud sobre o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam mais do que antes. Ó Allah, abençoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como tu abençoaste Abraão e o povo de Abraão. Tu, sem dúvida, és o louvável e o glorioso. Ó Allah, prospera Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como tu prosperaste Abraão e o povo de Abraão. Tu, sem dúvida, és o louvável e o glorioso. Esse é o durud e esse é o profeta sallallahu alaihi wasallam, para quem o triunfo no mundo está destinado. Enquanto um muçulmano da comunidade Ahmadiyya expressa aversão, pesar profundo e raiva por esses atos vulgares, ele também tenta chamar a atenção dos próprios malfeitores para desistirem desses atos e a atenção das autoridades para detê-los. Na perspectiva mundana, um Ahmadi busca fazer um esforço pessoal para informar o mundo sobre a realidade em oposição à conspiração e apresenta os belíssimos aspectos do abençoado padrão do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Um Ahmadi tenta demonstrar o abençoado exemplo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam através de cada ato seu e, assim, ilustra para o mundo a sua verdadeira imagem na prática. Deverás, como eu já disse, ele deve também, mais do que antes, prestar atenção para durud e salam.
Homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, mais do que nunca, devem preencher a atmosfera ao seu redor com isso. Cada um deve fazer das suas ações um modelo prático dos ensinamentos islâmicos. Essa é a formosa resposta que nós devemos dar. Quanto ao destino dos malfeitores, Allah explicou no segundo versículo, recitado no início, que aqueles que ferem o mensageiro o dilaceiram os corações dos crentes dessa época, defamando o mensageiro, eles serão tratados pelo próprio Allah. Essas são as pessoas que foram amaldiçoadas por Allah, o Exaltado, nessa vida, e devido a essa maldição, eles continuarão a mergulhar em imundície e indecência. Para tais pessoas, Allah decretou um castigo humilhante após a morte. O Messias prometido, alaihi salam, explicou esse assunto relacionado ao fim daquelas pessoas que usam linguagem vulgar, que eles irão, sem dúvida, chegar ao seu lamentável fim. Nessa vida, eles chegarão ao seu destino na forma da maldição de Deus e, na outra vida, na forma do humilhante castigo de Allah. Os outros muçulmanos também, de acordo com as ordens e os ensinamentos de Allah, o Exaltado, devem reagir preenchendo os seus países, suas regiões e as suas atmosferas com durud sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É assim que os muçulmanos devem reagir. É fútil reagir queimando ou ateando fogo nas propriedades e nos haveres em seus próprios países, ou matando os colegas compatriotas, ou saindo em multidões nas ruas, ou que a polícia esteja obrigada a disparar contra os seus próprios cidadãos, com o próprio povo a morrer. Através da mídia e dos jornais veio à tona que boa parte das pessoas sinceras do Oeste, ambos nos Estados Unidos da América e aqui no Reino Unido, expressaram desgosto e aversão sobre esse ato bruto. Contudo, por um lado, as lideranças declaram esse ato como sendo errado e, por outro lado, eles o suportam em nome da liberdade de expressão. Esses padrões ambíguos não podem continuar. A lei que diz respeito à liberdade de expressão não é uma escritura sagrada. Sendo assim, como eu também falei no meu discurso aos políticos nos Estados Unidos da América, leis feitas pelo homem estão passíveis a erros e defeitos. Certos aspectos, embora legislativos, podem ser revisados, pois o homem não tem conhecimento do encoberto, enquanto Deus, o Todo-Poderoso, é conhecedor do encoberto. Leis feitas por Deus são imunes a falhas. Não considerem, portanto, as suas leis feitas por homens perfeitas e que não pode haver alterações e mudanças nelas. Uma lei de liberdade de expressão existe, mas nem em algum país, nem na regulamentação da Organização das Nações Unidas encontramos alguma lei que diga que nenhuma pessoa estará permitida a usar essa liberdade para ferir os sentimentos religiosos dos outros ou para insultar os personagens sagrados das outras religiões, pois isso destrói a paz mundial. Isso leva à erupção de lavas de ódio e aumenta a distância entre os países. Se criaram a lei da liberdade, concedendo liberdade para uma pessoa, tudo bem. Não criem, porém, uma lei para brincarem com os sentimentos das outras pessoas. A Organização das Nações Unidas também está a falhar por fazer uma lei deficiente e achar que cumpriu o seu dever. Vejam a lei de Allah. Allah diz para não falar mal nem dos ídolos, pois isso destrói a paz social. Vocês falarão mal dos ídolos, e aqueles que adoram aos ídolos sem pensar falarão mal do seu todo-poderoso Deus, o que causará dor aos seus corações, aumentará as distâncias entre os vossos corações, irá gerar brigas e discussões e levará à desordem nacional. É esse bonito ensinamento que o Deus do Islã dá, que o Deus desse mundo dá, que o Deus desse universo dá.
É o Deus que enviou o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para a correção do mundo e para estabelecer um ambiente de paz e amor quem dá esse ensinamento. Aquele que enviou o sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o título de Rahmatul lil Alamin, como misericórdia para toda a criação, é que dá esse ensinamento. Daí, as pessoas educadas do mundo, os políticos e aqueles no poder devem pensar que, por não firmemente lidar com essas poucas pessoas desprezíveis, são eles também um partido para essa desordem. Os povos do mundo em geral também devem pensar que, brincando com os sentimentos religiosos dos outros e por concordar com estas poucas criaturas repugnantes, estão eles também a desempenhar um papel em destruir a paz mundial. Nós, muçulmanos da comunidade Ahmadiyya, não deixamos nenhuma oportunidade de ajudar o mundo e prestar a nossa contribuição para ele. Quando se precisou de sangue nos Estados Unidos da América o ano passado, nós juntamos 12.000 garrafas de sangue e demos como doação. Esse ano, estamos a fazer essa coleta de sangue para doação novamente. Eu disse para eles que nós, muçulmanos da comunidade Ahmadiyya, estamos a doar nosso sangue para dar vida e vocês estão a fazer nossos corações sangrarem através desses atos e apoiando as pessoas que cometem esses atos. Esse, pois, é o ato de um Ahmadi, o ato de um verdadeiro muçulmano. Por outro lado, vemos também o ato de uma parcela dessas pessoas que acham que estão a estabelecer a justiça no mundo. Os muçulmanos são acusados de estarem a agir erradamente. É certo que algumas reações foram erradas. Causar destruição, atear fogo e queimar as coisas, matar pessoas inocentes, não proteger os diplomatas e prejudicá-los ou matá-los, tudo isso é errado. Porém, insultar e fazer escárnio dos sagrados profetas de Deus também é um grande pecado. Recentemente, em imitação, uma revista francesa também se empolgou e republicou caricaturas ofensivas que são ainda piores que os anteriores. Essas pessoas mundanas acham que o mundo é tudo e não percebem que esse mundo mesmo está a ser a fonte de sua destruição. Aqui, eu também gostaria de mencionar que uma grande parcela do mundo está sob governo muçulmano. Uma grande parte do mundo está sob supervisão dos muçulmanos. Deus também concedeu riquezas naturais a muitos países muçulmanos. Os países muçulmanos também fazem parte da Organização das Nações Unidas. Eles também são aceitadores e leitores do Sagrado Alcorão, que é um guia completo para a vida. Então, por que os governos muçulmanos não tentaram expor esse belo ensinamento para o mundo? Por que eles não fazem isso? Por que, segundo os ensinamentos do Sagrado Alcorão, não mostram ao mundo que brincar com os ensinamentos religiosos e insultar os profetas de Deus ou tentar insultá-los também é um crime e, de fato, um grande crime e pecado? E, para a paz mundial, também é necessário que se inclua no Estatuto de Paz da Organização das Nações Unidas que nenhum país membro permitirá que algum cidadão seu brinque com os sentimentos religiosos dos outros, que não será permitido destruir a paz mundial com base na liberdade de expressão. Mas é uma pena que tudo isso está a acontecer há tanto tempo e nunca houve uma tentativa sólida por parte dos muçulmanos para mostrar o respeito e a honra dos profetas de Deus, do sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de todos os outros profetas ao mundo e, assim, estabelecê-los mundialmente. Embora, como as outras decisões da Organização das Nações Unidas não estão a ser obedecidas, essa decisão também não o seria, mas, pelo menos, alguma coisa ficaria registrada. A OCI, Organização da Conferência Islâmica, também está estabelecida,
mas também não houve qualquer tentativa sólida por parte dela através da qual a dignidade dos muçulmanos seja estabelecida no mundo. Os políticos dos países muçulmanos estão a fazer todas as tentativas para cumprir os seus desejos. Se há alguma coisa para a qual eles não prestam atenção, é para o esplendor da religião. Se houvesse tentativas sólidas por parte de nossos líderes, também não haveria essa reação errônea por parte do povo, como, por exemplo, está a acontecer no Paquistão e em outros países. Eles saberiam que nossos líderes estão nomeados para isso e eles vão tentar cumprir essa responsabilidade. Eles saberiam que, para estabelecer o respeito e a honra do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e para estabelecer o respeito e a honra de todos os profetas, esses líderes irão levantar-se no fórum internacional de tal forma que esse mundo terá de admitir que o que eles estão a dizer é verdadeiro e justo. Além disso, no mundo ocidental e nas outras partes do mundo, também há uma grande quantidade de muçulmanos a viver. Do ponto de vista da religião e do ponto de vista da quantidade, os muçulmanos são a segunda maior força do mundo. Se eles seguirem e praticarem os ensinamentos de Deus, podem virar a maior força em todos os sentidos e, dessa forma, as forças inimigas do Islão jamais se atreveriam a fazer esses atos de ferir o coração ou mesmo de pensar em fazer esses atos. De qualquer forma, mesmo em países não muçulmanos, há uma grande quantidade de muçulmanos. Na Europa, só os turcos já estão em quantidade de milhões. Não só na Europa como um todo, mas em todos os países da Europa há milhões de muçulmanos. Similarmente, há outros grupos étnicos muçulmanos a habitar aqui. Há muçulmanos vindos da Ásia aqui. Há muçulmanos a habitar no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, no Canadá e em toda a parte da Europa. Se todos esses muçulmanos decidirem que irão dar seus votos somente àqueles candidatos que expressam respeito e tolerância religiosa, não só verbalmente, mas também na prática, e condenam as pessoas que perpetram tais atos vulgares e produzem filmes desse tipo, então, até nesses governos mundanos, uma parcela irá levantar-se e denunciar essa indecência. Portanto, se os muçulmanos entenderem suas responsabilidades, eles podem trazer uma revolução ao mundo. Eles podem levar à criação de leis de respeito à religião dentro dos países. Mas, infelizmente, não há atenção para isso. A comunidade Ahmadiyya atenta para isso, mas os outros muçulmanos estão ocupados em fazer oposição a ela e estão a fortalecer as mãos dos inimigos. Que Allah dê guia e capacidade de raciocínio aos líderes, políticos e sábios muçulmanos para eles se fortalecerem, entenderem a sua importância e prestarem atenção para os seus ensinamentos. A degradação moral das pessoas que levantaram alegações obscenas sobre o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e produziram ou trabalharam nesse filme pode ser notada nas informações sobre eles presentes na mídia. É dito que a pessoa principal por trás desse filme é um cristão cóptico que mora nos Estados Unidos da América com o nome de Nakola Basile, ou é referido como Sam Basil, ou algo parecido. Está escrito sobre ele que ele tem um histórico criminoso e passou pela cadeia em 2010 por motivos de fraude. Outra pessoa que produziu este filme é produtor de filmes pornográficos. Os atores que participaram do filme também são atores de filmes pornográficos. Essa é a condição moral dessas pessoas. E os limites da pornografia não podem nem ser imaginados por uma pessoa. Como essas pessoas estão mergulhadas em imundícies. E levantam-se para acusar aquela pessoa cuja pureza e altas qualidades morais foram testificadas pelo próprio Deus. Cometendo esse ato obsceno,
eles certamente convidaram e continuam a convidar o castigo de Deus. Da mesma forma, os patrocinadores desse filme também não poderão escapar do castigo de Deus. Entre eles também está aquele pastor cristão que, para sua publicidade barata nos Estados Unidos da América, de tempos em tempos ficou a tentar queimar o sagrado Alcorão, entre outras coisas. Ó Senhor, quebra eles em pedaços, destruindo-os completamente e reduzindo-os ao pó. Alguns setores na mídia condenaram esse filme e também condenaram a reação dos muçulmanos. Está certo. Reações erradas devem ser condenadas. Contudo, também deve ser notado quem tomou a iniciativa e incitou essa reação. De qualquer forma, como eu disse, é uma infelicidade que tudo isso está a acontecer por falta de união e de liderança nos muçulmanos. Apesar de declararem amor pelo sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, eles estão afastados de sua religião. Apesar de suas declarações, eles não têm conhecimento da religião e também estão continuamente a enfraquecer do ponto de vista mundano. Nenhum país muçulmano protestou fortemente a qualquer outro país sobre esse assunto. E, se houve esse tipo de protestos, eles foram tão fracos que a mídia nem os deu importância. E, se houve alguma notícia publicada sobre o protesto dos muçulmanos, foi que 1,8 milhões de muçulmanos estão a reagir como crianças. Quando não tem ninguém no comando e se está a andar dividida e perdidamente, então as reações tornaram-se mesmo infantis. Dessa forma, também ironizaram a situação e, ao mesmo tempo, também explicitaram a realidade. Para essas pessoas cujo olho religioso é cego, que nem sequer conhecem a posição elevada dos profetas e que ficam quietos até rebaixando a posição de Hazrat Isa alaihi salam, profeta Jesus, a expressão de sentimento dos muçulmanos para o sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai parecer uma reação infantil mesmo. De qualquer forma, como eu disse, em 2006, eu também chamei a atenção para esse assunto para que seja feito um plano de ação sólido para que, no futuro, ninguém se atreva a fazer atos de insulto desse tipo. Tomara que os países muçulmanos ouçam isso e atentem para isso. Cada Ahmadi que tiver oportunidade também deve esforçar-se para levar essa mensagem até eles. Fazer um mero protesto de 4 dias e depois silenciar-se não irá resolver o problema. As pessoas também frequentemente dão suas opiniões. Uma sugestão que veio de um lugar é que os advogados muçulmanos de todo o mundo se juntem e façam uma petição. Tomara que os advogados muçulmanos de status internacional pensem sobre isso e sobre as possibilidades disso ou apresentem outra opção melhor. Até quando irão ficar vendo esses tipos de atitudes vulgares e obscenas a acontecer? Até quando irão ficar a protestar e causar desordem e destruição em seus países em resposta a esses atos para, em seguida, silenciar-se? Esse tipo de reação não terá nenhum efeito sobre esse mundo ocidental e nem terá qualquer efeito sobre os produtores do filme. Atacar inocentes nesses países, ou tentar matar as pessoas, ou fazer ameaças, ou atacar embaixadas, tudo isso é contra os ensinamentos do Islão. O Islão não permite isso de maneira alguma. Dessa forma, pelo contrário, vocês estarão a criar oportunidades para que sejam levantadas objeções sobre o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, extremismo não é a resposta. A resposta é aquilo que eu já mencionei. Ou seja, corrigir os seus atos e ações e mandar durud para o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a salvação da humanidade.
A resposta é os países muçulmanos se unirem num planejamento sólido e os muçulmanos a viver no Ocidente fortalecerem o seu voto e provarem a força de seu voto. De qualquer forma, onde quer que os membros da comunidade Ahmadiyya estejam, eles devem tentar trabalhar dessa forma e também devem tentar guiar os seus amigos não Ahmadis para terem essa atitude, ou seja, usar e demonstrar a força do voto que eles têm nesses países. Apresentem também os belos aspectos da vida abençoada do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam para o mundo. Hoje, essas pessoas fazem estardalhaço por liberdade de expressão. Alegam que no Islão não há liberdade de expressão e dão exemplo do mundo islâmico de hoje, dizendo que nos países muçulmanos os cidadãos não têm liberdade. Se essa é a situação nos países muçulmanos, é uma infelicidade deles que eles não estão a implementar os ensinamentos islâmicos. Pelo contrário, encontramos na história fatos de pessoas a dirigir-se rudemente ao sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e, não só isso, mas a dirigir-se a ele sem qualquer ética ou educação e, apesar de tudo, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou exemplos de paciência, tolerância e indulgência tão elevados que não são encontrados em qualquer outro lugar no mundo. Eu vou apresentar alguns exemplos desses fatos que, geralmente, são apresentados em relação à munificência e à generosidade do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, mas eles também exemplificam a falta de respeito e vergonha com que algumas pessoas dirigiram-se a ele e a sua demonstração de paciência e tolerância. Hazrat Jubair bin Mut'am radiyallahu ta'ala anhu relatou que uma vez ele e algumas outras pessoas estavam com o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam estava a retornar de Hunain. Alguns beduínos juntaram-se em torno do profeta sallallahu alaihi wasallam e começaram a pedir para ele até que ele foi obrigado a recuar até uma árvore espinhosa em cujos espinhos seu manto ficou preso. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam parou de recuar e disse: "Devolvam o meu manto. Se eu tivesse tantos camelos quanto o número dessas árvores selvagens, eu iria distribuí-los entre vocês e vocês. Sem dúvida, não me achariam avarento, falso ou covarde." Em outra tradição, Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu relata que, certa vez, eu estava na companhia do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e ele estava a usar um manto de extremidades grossas. O beduíno puxou o seu manto tão fortemente que as extremidades do manto deixaram marcas em seu pescoço. Então ele disse: "Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desses bens de Allah que ele te concedeu, carregue um pouco nos meus 2 camelos, pois tu não vais me dar dos teus bens ou dos bens do teu pai." Inicialmente, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam ficou quieto. Então, ele disse: "Esses bens são de Allah e eu sou servo de Allah." Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Você vai receber o troco desse sofrimento que você me causou." O beduíno disse: "Não." O profeta perguntou: "Por que não será feita a vingança?" O beduíno respondeu: "Porque você não responde à maldade com maldade." O profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu. Então, ele instruiu que cevada fosse carregada sobre um dos camelos e tâmaras fossem carregadas sobre o outro camelo. Esse era o exemplo de tolerância e paciência do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele não mostrava somente para com os seus seguidores, mas também para com os inimigos. Esses são os altos valores morais em que há munificência e compaixão, paciência e indulgência e também demonstração de tolerância. Esses detratores ignorantes levantam-se sem qualquer conhecimento
e acusam esse Rahmatul lil Alamin, alegando que ele era severo, arrogante e assim por diante. Ouvi dizer que também foram feitas acusações contra o Sagrado Alcorão nesse filme. Eu não vi o filme, mas ouvi as pessoas dizerem que foi passado que o Sagrado Alcorão foi escrito pelo tio de Hazrat Khadija Raziallahu Ta'ala Anha, Waraka bin Nawfal, até quem Hazrat Khadija Raziallahu Ta'ala Anha levou o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam após a sua primeira revelação. Os incrédulos ficaram a alegar na própria vida do Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que, se o Corão que você está a passar em partes é palavra divina, por que ele não foi revelado todo de uma vez? Esses coitados são totalmente ignorantes e desconhecem até mesmo os fatos históricos. Os produtores desse filme são assim mesmo mais 2 sacerdotes que participaram nesse projeto e se acham muito sábios também são completamente ignorantes. O que Waraka bin Nawfal disse foi que quem me dera estar vivo quando o seu povo expulsar-lhe de sua terra. E, realmente, pouco tempo depois, ele faleceu. Tais sacerdotes cristãos, como eu mencionei, são totalmente desinformados dos verdadeiros fatos históricos. Os estudiosos sempre estiveram a discutir onde cada surat, o capítulo do Sagrado Alcorão, foi revelado. Qual surat foi revelada em Meca e qual surat veio em Medina. E ainda assim, eles dizem que foi ele, o Waraka bin Nawfal, quem escreveu o Corão. O próprio Corão desafia dizendo que se acham que foi alguma pessoa que escreveu o Corão, façam uma surat como a do Corão. Quando se trata do respeito e consideração aos sentimentos dos outros, o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também se mostra impar. Apesar de saber que a sua posição como profeta é mais elevada que a de todos os outros profetas, em consideração aos sentimentos de um judeu, ele diz que não me deem superioridade a Moisés, alayhi salam. Em relação aos sentimentos dos pobres e a sua posição, o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deu tanto respeito que, certa vez, ele viu um de seus discípulos que tinha muitos bens, expressando sua superioridade sobre os outros. Vendo isso, o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: você acha que o seu poder, a sua força, a sua riqueza e as suas possessões foram todos adquiridos por meio do seu próprio esforço? De maneira nenhuma. O seu poder, sua força e sua riqueza são todos adquiridos através dos pobres. Os clamantes de liberdade estão a estabelecer os direitos dos pobres hoje. Eles declaram e tentam dar proteção aos direitos dos pobres hoje. Mas o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estabeleceu esses direitos há 1400 anos, quando disse que deem o salário aos trabalhadores antes de o seu suor secar. Como essas pessoas podem competir com o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Há inúmeros fatos. Podemos escolher qualquer aspecto de vida que encontraremos o mais nobre exemplo e o mais alto valor moral na vida do Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Outra alegação feita foi que o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam gostava muito de mulheres. Foram levantadas objeções sobre os seus casamentos e Allah apresentou a refutação delas. Ele sabia que essas coisas aconteceriam. Essas questões seriam levantadas, então ele também produziu condições tais que a refutação dessas alegações se tornou visível. É dito sobre Asma bint Numan bin Abi John que ela era uma das mulheres mais belas da Arábia. Quando ela veio a Medina, as mulheres foram visitá-la e todas elas a elogiaram, dizendo que nunca tinham visto uma mulher tão bonita em suas vidas. Segundo o desejo do pai dela, o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aceitou fazer nikah, que é o anúncio de casamento islâmico oficial, com ela,
com um dote de 500 dirhams. Quando o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam veio até ela, ela disse que eu peço refúgio de você a Allah. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você pediu refúgio de um guardião muito nobre e exaltado e saiu de lá. Então, ele disse a um de seus discípulos, Abu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, para deixá-la até a família dela. Na história, também encontramos registrado que a família dela estava muito feliz com esse casamento, por sua filha ter sido casada com o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas, quando ela retornou, eles ficaram muito chateados com ela. Esse, pois, é o nobre personagem contra quem alegações horrendas sobre mulheres são feitas, enquanto até os casamentos ele fez de acordo com as ordens divinas. O Messias prometido, alaihi salam, escreveu que se o sagrado profeta, sallallahu alaihi wasallam, não tivesse tido esposas e filhos, e as tribulações que teve em função dos filhos, e como ele lidou com elas, e seu tratamento generoso para com as suas esposas, então, como os seus exemplos nesses aspectos ficariam estabelecidos e chegariam até nós. Toda a ação e todos os seus atos eram feitos segundo o desejo divino. Também foram levantadas alegações errôneas contra Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, que ela era tratada mais afetuosamente e sobre a sua idade. Mas o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha em algumas noites que eu desejo ficar a noite inteira adorando o meu Deus, quem me é mais querido que todos. Pessoas de mentes pervertidas, pois, irão mesmo levantar esse tipo de acusações, como vieram a levantar no passado e, como eu disse antes, talvez continuem a fazer esses atos no futuro. Mas Allah já decidiu que irá encher o inferno com esse tipo de pessoas. Portanto, essas pessoas e os que apoiam essa gente devem temer o castigo de Deus. Como o Messias prometido, alaihi salam, disse, Allah, o exaltado, tem grande amor e estima pelos seus queridos. Nessa época, ele enviou o seu Messias e Mahdi e chamou a atenção do mundo para a correção e guia espiritual. Porém, se eles não pararem de fazer ironia e escárnio, então o castigo de Deus também é muito severo. Em todas as partes do mundo estão a ocorrer desastres naturais na atualidade. Em todo o lugar há destruição. Nos Estados Unidos da América também estão a ocorrer tufões e estão a ocorrer em intensidade maior do que antes. As crises econômicas estão a piorar. Muitas habitações estão em risco de ficarem submersas na água em função do aquecimento global e estão mergulhadas nesses perigos. Essas pessoas que passam dos limites têm que voltar a sua atenção para Deus. Todos esses eventos que estão a ocorrer devem fazer a atenção dessas pessoas voltar para Deus e não para fazer esses atos indecentes. Mas, infelizmente, está a acontecer ao contrário. Estão a tentar passar dos limites. O imam, que é o guia divino da época, já advertiu que se o mundo não der ouvidos às suas mensagens, então, cada passo que ele der irá aproximá-lo mais da destruição. A mensagem e os avisos do Messias prometido, alaihi salam, devem ser transmitidos repetidamente. Frequentemente são passados e hoje vou apresentar mais uma vez. Ele disse: lembrem que Deus me avisou sobre terremotos em geral. Saibam que, como de acordo com a profecia, vieram terremotos na América e também na Europa. Da mesma forma, também virão terremotos em diferentes partes da Ásia. E alguns deles exemplificarão o Qiyamat, fim dos tempos, e haverá tantas mortes que correrão rios de sangue. Nem os pássaros e os animais ficarão fora dessa destruição. E haverá tanta destruição
quanto não terá ocorrido desde que o homem foi criado. E vários lugares ficarão arrasados, de tal maneira que parecerá que eles não tinham habitação. E, junto com isso, outras aflições terríveis também surgirão na terra e dos céus, até que as coisas irão adquirir caráter extraordinário para toda pessoa inteligente. E nenhuma explicação para elas será encontrada nos livros de astronomia ou filosofia. Então, surgirá ansiedade e preocupação nas pessoas e elas perguntar-se-ão o que está a acontecer. Muitos serão salvos e muitos perecerão. Aqueles dias estão próximos e, mais do que isso, eu vejo que já estão na porta, quando o mundo verá uma cena do Qiyamat, fim dos tempos. E não só terremotos, mas outras aflições também aparecerão, algumas do céu e outras da terra. Isso porque a humanidade deixou de adorar o seu Deus e virou seu coração, seus pensamentos e desejos totalmente para o mundo. Se eu não tivesse vindo, poderia haver um adiamento dessas calamidades por pouco tempo, mas com a minha vinda, os ocultos planos da cólera divina também se manifestaram. Assim como Deus disse, nós nunca punimos sem antes enviar um mensageiro. Aqueles que se arrependerem serão salvos, e aos que temerem antes das calamidades, os atingirem será mostrada misericórdia. Pensem que ficarão em paz desses terremotos ou que conseguirão salvar-se por meio de vossas estratégias? Jamais. Aquele dia será o fim dos planejamentos humanos, pois não servirão de nada. Não pensem que terremotos vieram na América e em outros lugares, mas os vossos países estão protegidos deles. Ó Europa, tu também não estás em paz. E ó Ásia, tu também não estás protegida. E, ó moradores das ilhas, nenhum Deus falso irá ajudá-los. Eu vejo cidades a cair e vejo povoados desabitados. Aquele Deus uno e único ficou em silêncio por um longo tempo. Atos abomináveis foram feitos em frente aos seus olhos e ele permaneceu quieto. Mas, agora, ele irá mostrar o seu semblante com fúria. Ouçam quem tiver ouvidos para ouvir que esse tempo não está longe. Eu tentei juntar todos sob a paz e a proteção de Deus, mas é inevitável que os decretos do destino sejam cumpridos. Diz adiante, a época de Noés estará à vossa frente e virão com vossos próprios olhos o que se passou na época de Lotas, mas Deus é lento no castigo. Arrependam-se para que a vocês sejam mostradas misericórdia. Aquele que deixa Deus não é um homem, mas um inseto. E aquele que não teme Deus está morto e não vivo. Que Allah, o Exaltado, dê sabedoria ao mundo e capacite as pessoas de pararem de seguir caminhos errados e injustos. Que Ele também continue a dar-nos a capacidade de cumprirmos as nossas responsabilidades. Amém. Há também duas orações funerais que eu vou liderar após a oração de sexta-feira. Primeiro é o mártir Naveed Ahmad Sahib, filho de Sanaullah Sahib, que foi martirizado no dia 14 de setembro de 2012. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Na sua família, o seu avô foi o primeiro que fez Bayat, a promessa de fidelidade à mão do segundo califa. Antes de Bayat, a promessa de fidelidade, ele estava em Amritsar, mas depois de Bayat, a promessa de fidelidade, ele passou a maior parte do seu tempo em Qadian. Após a divisão da Índia e Paquistão, a sua família migrou para Sindh. Em 1985, eles mudaram-se para Karachi. O pai de Naveed Ahmad Sahib, em 1984, teve a honra de ser um prisioneiro no caminho de Allah. O relato do martírio é como se segue. Na sexta-feira, 14 de setembro, Naveed Ahmad Sahib, filho de Sanaullah Sahib, que tinha 22 anos, estava sentado em frente de sua casa com dois não-ahmadis amigos de tribo Pathan,
quando vieram 2 assaltantes desconhecidos na motocicleta. Dispararam sobre os 3 jovens com a Kalashnikov e repetidor. 2 balas saíram do Kalashnikov e atingiram o estômago de Naveed Ahmad Sahib e também atingiram os outros 2 jovens. Todos os feridos foram imediatamente levados para o hospital, mas devido às feridas profundas, Naveed Ahmad Sahib foi martirizado a caminho do hospital. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele era uma pessoa muito simples, de temperamento gentil. Ele era uma pessoa muito compassiva e obediente. Ele era de natureza muito humilde. Ele estava muito interessado em educação, mas, devido à pobreza, não pôde continuar com os seus estudos e, em vez, trabalhava com seu pai. Foi durante esse trabalho que ele passou os seus exames do 10º ano. Durante este Ramadão, ele apresentou-se para os deveres de Khudam al-Ahmadiyya. Ele costumava oferecer-se para deveres. Ele perfeitamente realizava os seus deveres. Os seus colegas de trabalho ficavam muito impressionados com os seus elevados padrões morais e confiança. Os seus colegas de empresa também participaram na sua oração funeral. Além disso, o chefe de empresa onde ele trabalhava e a sua família vieram à sua casa para dar os pesames. Os seus pais estão vivos e ele também tem 2 irmãos e 2 irmãs. O segundo funeral é de Muhammad Ahmad Siddiqui Sahib, filho de Riaz Ahmad Siddiqui Sahib. Ele também é um mártir. Ele foi martirizado no dia seguinte, 15 de setembro, em Karachi. Atualmente, os assassinatos seletivos, os martírios estão a intensificar em Karachi. Orem muito para os Ahmadis de Karachi que eles sejam mantidos em segurança e proteção de Deus. Hoje em dia, a maioria dos martírios e a maioria dos assassinatos seletivos estão a ocorrer em Karachi e alguns dos excessos e perseguições que estão a ser realizadas pelos departamentos governamentais estão em Punjab. Em qualquer caso, que Allah o Todo-Poderoso salvaguarde os Ahmadis em toda a parte. A família de Muhammad Ahmad Siddiqui Sahib é de Karachi. Ahmadiyya entrou na sua família através do seu irmão Imran Siddiqui Sahib. Em 2001, nos Estados Unidos da América, ele fez bayat, a promessa de fidelidade, e entrou na comunidade. Depois disso, através dos esforços de pregação de Imran Siddiqui Sahib, 2 dos seus outros irmãos também fizeram bayat, a promessa de fidelidade, que são Umer Siddiqui Sahib e Rizwan Siddiqui Sahib. Depois disso, junto com os seus pais, toda a sua família fez bayat, a promessa de fidelidade, e entrou na comunidade. O relato do martírio é como segue. No dia 15 de setembro, na noite de sábado, aproximadamente à meia-noite, Muhammad Ahmad Siddiqui Sahib com seu cunhado, Malak Shams Fakhri Sahib, saiu de Salam Superstore, sua loja de departamentos, com motocicleta. Mal tinham ido à frente, eles foram severamente desesperados. 2 balas atingiram Muhammad Ahmad Siddiqui Sahib. Uma delas atingiu o coração e outra bala atingiu uma outra parte do seu corpo, e ele foi martirizado instantaneamente. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. O seu cunhado, Malak Shams Fakhri Sahib, foi atingido por 5 balas em 5 diferentes partes do seu corpo. Uma delas atingiu um dos seus ombros, a outra atingiu o seu estômago, enquanto as outras atingiram a perna. Ele está atualmente admitido no Aga Khan Hospital. Orem também por sua boa recuperação, que Deus lhe conceda completa e rápida recuperação. O mártir tinha 23 anos no momento do seu martírio, e o seu nikah, anúncio de casamento, foi solenizado uma semana antes. Ele tinha passado os exames de mestrado em administração de negócios um ano antes. Ele era um jovem muito inocente, decente, obediente, devoto e de alto caráter moral. Diz-se que ele era um jovem de 23 anos, era muito bonito. De fato, não só ele era bonito, mas sua vida também foi de caráter belo. Ele sempre escrevia algumas orações e mantinha-as com ele e recitava-as regularmente. Um dos seus irmãos disse que ele era o mais talentoso ou inteligente entre nós. No dia 7 de setembro de 2012, ele enviou mensagens para alguns dos seus amigos no telemóvel. Ele disse que as circunstâncias em Karachi estão extremamente terríveis. Se eu for martirizado, orem para mim. Após este tempo difícil, o Nau Ahmadi, parente da mãe do mártir, veio e disse ironicamente: "Você já viu o fim?" Ao ouvir isso, a mãe do mártir declarou: "Nós aceitamos o Messias em base do mandamento do nosso amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Não temos medo de ninguém. Estou preparada para dar a vida de todos os meus 9 filhos por amor da comunidade. Pela graça de Deus onipotente,
Todos os irmãos e irmãs de mártir estão com paciência. O pai do mártir já tinha falecido anteriormente. Ele deixou para trás uma mãe idosa e, para além dela, os seus 8 irmãos e 2 irmãs. Ele era o mais jovem entre os irmãos e irmãs. Que Deus, o Todo-Poderoso, eleve a posição dos mártires, lhes conceda perdão e conceda paciência, coragem e resistência aos todos que são deixados para trás. Que Deus, o Todo-Poderoso, proteja e salvaguarde todos os Ahmadis do Paquistão. Amém. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.